Oi gente, eu sou a Jess e sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Alguns dias atrás eu postei um vlogão na verdade, do meu processo seletivo para o mestrado. E nesse vlog eu prometi trazer um vídeo específico falando um pouco sobre como é a carta de intenção, uma entrevista, essa parte mais técnica, digamos assim. E aqui estamos hoje para explicar isso para vocês, né? Antes de qualquer coisa, eu acho muito importante eu ressaltar que cada programa de pós-graduação tem seu próprio edital. Então pode ser que coisas foram cobradas no meu processo que não são cobradas em outros, ou coisas que são cobradas em outros e não são cobradas no meu. Então vai depender de cada caso. Então, primeiramente, muito importante, leia o edital. Isso é essencial não só para o mestrado, para qualquer concurso que você for prestar, vestibular, enfim, leia o edital, leia inteiro, tá bom? Imprima, caso isso for facilitar para você. Eu mesmo imprimi, marco com marca-texto. Isso facilita demais. O processo seletivo que eu participei e fui aprovada foi o processo seletivo do PPG-DRS da UEMS, que é o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e de Sistemas Produtivos. Primeiramente, para escrever a carta, você tem que seguir o edital. No caso do meu, eles deram a estruturação. Tipo, olha, você tem que falar isso. Eles não deram, assim, um modelo certinho de como você deveria escrever aquilo, mas você tinha que escrever aquilo. Por exemplo, alguns casos, eu pensei bastante, algumas faculdades já te dão um modelo pronto da carta, você só tem que preencher as lacunas, o que foi diferente no meu processo. Eu vou deixar aqui na tela como o edital pediu, no caso, os tópicos que eles pediram para ser abordados na carta. E no edital, eles não deixaram claro se era para ser nas normas da BNT. Eles só falaram que deveria estar escrito certo, né, nas normas da língua portuguesa. Eles também deram algumas questões sobre as margens, sobre o tamanho da fonte, qual a fonte usar. E pela fonte que eles pediram, que foi Times 12, eu já entendi. Eles querem a BNT, então eu segui a BNT em toda a carta. Inclusive, nas referências eu também usei a BNT, porque em nenhum momento eles disseram como teria que ser a formatação das referências. Então eu segui o modelo ABNT do início ao fim. Outro ponto importante é a quantidade de páginas. O meu edital disse que no máximo deveriam ser 8 páginas. E nesse meu período eu vi muitos vídeos no YouTube. E a maioria das pessoas que eu vi falando sobre carta de intenção falaram que se o edital te dá muitas páginas, eles querem ler muito. Então, no meu caso, eles deram 8 páginas, eu escrevi 7 páginas contando com as referências. Se eu não me engano, foi umas 5 páginas de escrita e 2 de referência. Então, assim, se eles te deram muitas páginas, escreva, porque eles querem ler. E seguindo o meu edital, eu dividi a minha carta em 2 sessões. A primeira sessão, falando sobre sobre mim, enfim, sobre a minha vida pessoal, vida acadêmica, objetivos, por que eu escolhi esse PPG. E na segunda sessão, eu falei mais sobre o meu projeto de pesquisa. Como eu usei muitos dados pessoais meus, eu não vou ler essa carta na íntegra com vocês, mas eu vou dar a estruturação para vocês como eu escrevi essa carta. No primeiro parágrafo, eu falei o meu nome completo, minha nacionalidade, minha idade, onde eu resido. E depois disso eu fiz uma frase demonstrando meu interesse, falando que eu estava escrevendo aquela carta porque eu gostaria de cursar aquele PPG. O que é uma coisa que eu vi muita gente falando que é importante você sempre deixar claro o seu interesse no programa de pós-graduação. Já no segundo parágrafo eu falei sobre a minha experiência acadêmica, falei sobre a graduação, onde eu me graduei, qual ano foi, eu falei sobre as palestras que eu participei, sobre os prêmios que eu ganhei durante a graduação. Inclusive, essa parte de você falar sobre cursos que você fez, é bom você deixar claro, explícito, o seu interesse por essas atividades, porque isso, pelo menos na minha banca, conta pontos. Eu acredito que em todos os PPGs vão contar ponto, então é bom você ressaltar isso na sua carta. No terceiro parágrafo, eu falei sobre a minha experiência profissional. Eu fiz um estágio, durou 2 anos, e eu saí nesse estágio durante a metade do meu último ano da faculdade. Então eu expliquei o porquê que eu saí, que foi pra focar no meu TCC. Então aí eu já direcionei isso, falando, nossa, olha, eu larguei um estágio que eu seria contratada por conta da pesquisa. Então, assim, eu acho isso muito importante, você ir deixando durante a carta inteira, você deixando explícito, eu quero estudar, eu quero essa vaga. E eu acho que isso contou muito pra minha nota da carta. Inclusive, nesse parágrafo, como eu falei que eu saí por conta do meu TCC, eu já, falei o tema do meu TCC, falei que eu defendi o TCC, que eu tirei nota máxima, que eu ganhei um prêmio por conta desse TCC. Então, isso aí foi uma janela pra eu poder tocar nesse assunto. Então, caso você tenha tirado uma nota muito alta no seu TCC, caso você tenha ganhado um prêmio por isso,
é importante você ressaltar também isso na sua carta, pra, né, eles querem que você fale que você quer estudar, então é bom você deixar isso claro em qualquer lugar que você puder. No quarto parágrafo eu já fui falando um pouco sobre pesquisa, eu citei um resumo expandido que eu apresentei durante um seminário na UX, que é a Universidade de Caxias do Sul, que foi um artigo derivado do meu TCC. Então ali eu já fui encaminhando sobre pesquisa. Claro que caso você não tenha alguma pesquisa, aí você também não inventa, não minta. Não minta na sua carta de intenção, não minta na sua entrevista. Mas caso você tenha, é importante você escrever isso. Porque, por exemplo, no meu caso, a avaliação do currículo Lattes era só na entrevista. Então, foi importante eu já ir colocando esses elementos no meu currículo, na minha carta, para já evidenciar isso. No sexto parágrafo, eu comentei qual era o meu objetivo profissional, que no caso é ser professora universitária, ser docente. E eu também comentei como o PPG me ajudaria a alcançar esse objetivo, no caso, esse caminho pro doutorado e lá mais pra frente pra docência. E eu finalizei essa primeira sessão da carta falando que eu tinha total disponibilidade para todas as atividades, que eu reforçando essa minha vontade de cursar o PPG. Agora, na segunda sessão, eu segui totalmente o que o edital pediu. Eu vou colocar aqui na tela quais foram os tópicos que eles pediram que eram obrigatórios para constar nessa segunda sessão da carta. Mas eu escrevi um tópico a mais, que não era obrigatório, mas foi um conselho que eu recebi do meu ex-orientador TCC, que ele falou, olha, isso pode enriquecer sua carta, então eu vou passar esse conselho para vocês também. Como vocês estão vendo aqui nesses tópicos, vocês estão vendo que não pediram uma metodologia que eu aplicaria caso eu fosse aceita. E o meu ex-orientador falou assim, fala da sua metodologia. Então eu falei, e eu acredito que isso contou uns pontos a mais, porque eu tirei 5,3 da minha carta e valia 6. Eu fui a nota mais alta entre os candidatos, então eu acredito que isso ajudou bastante. Assim como no caso da carta, a entrevista também vai variar de programa para programa. Algumas são online, algumas são presencial, a minha foi online. E eu fui a primeira, o que pra mim foi um pouquinho assustador, porque aí eu não teria nenhuma base do que eles iam perguntar. Mas eu me saí bem. As perguntas elas vão variar de programa para programa, de professor para professor, banca para banca. E um conselho para vocês, assistam vídeos no YouTube sobre perguntas que caem em entrevistas. Eu assisti muitos vídeos, isso me ajudou muito. Vou deixar aí na tela para vocês verem os critérios que foram avaliados pela banca. E eu anotei todas as perguntas que me fizeram, então eu vou ler aqui para vocês e falar como que eu respondi cada uma delas. Bom, gente, antes das perguntas, eu achei importante eu recitar um negócio pra vocês. Um dos critérios seria o currículo Lattes, que eu vou ler de 0 a 3. E o meu currículo Lattes foi zerado. Por quê? Porque eu não me atentei a uma coisa. Era meu primeiro processo seletivo, eu acabei de sair da graduação, então eu meio que não pensei direito nisso. Mas o currículo Lattes tem que ser devidamente documentado. Era isso que estava escrito no edital. E eles deram uma tabelinha pra gente preencher. Eu apenas preenchi essa tabela e enviei a tabela preenchida. Só que precisava de documentos comprobatórios, ou seja, se você está alegando que no seu currículo Lattes lá tá falando que você publicou algum artigo, manda um print desse artigo, manda um link do artigo, uma foto se você apresentou com um banner, ganhei um prêmio, manda foto da sua medalha, manda foto dos certificados dos cursos, certificado de monitoria, enfim, porque eu fiz monitoria, eu publiquei artigo, eu ganhei prêmio, mas nada contou porque eu não mandei os benditos documentos comprobatórios. Mas, graças a Deus, consegui passar mesmo assim. Mas eu poderia ter reprovado por conta dessa falta de atenção. Então, leiam o edital, releiam. Às vezes nem tá pedindo documento comprobatório, mas manda. É melhor você mandar mais do que faltar coisa e você acabar se lascando. Agora, vamos às perguntas. Primeira pergunta. Fale sobre os pontos mais importantes do seu projeto de pesquisa e do seu currículo Lattes. Nesse momento, foi a primeira pergunta. A professora que abriu a entrevista já me perguntou isso. Então, o que eu fiz? Eu resumi o meu projeto de pesquisa. Eu já estava estudando ele com resumo. Se vocês forem ver o vídeo lá, vocês vão ver como eu estava estudando. Então, isso eu acho muito importante. Vocês montarem um roteiro do seu projeto de pesquisa para você conseguir explicar. Porque pode ser que eles te deixem livremente. Eu expliquei os pontos mais importantes mesmo. Alguns pontos, assim, que na hora que eu estava estudando eu vi que eu esquecia, eu nem citei ali. Porque aí, caso eles quisessem saber, eles iam me perguntar depois. Então, assim, nem citei o que eu tava esquecendo, citei só o que eu lembrava com certeza. E o meu currículo Lattes, eu, falei o que tinha de importante, mas no final foi zerado do mesmo jeito, então não adiantou muita coisa eu ter falado sobre o currículo.
Segunda pergunta, qual a sua disponibilidade para cursar o mestrado? Alguns mestrados, a maioria, né, como no caso meu, as aulas são durante o dia. No meu caso, é manhã e tarde. Então, você precisa ter disponibilidade. Então, eu expliquei. No meu caso, eu não estou trabalhando no momento, então a minha disponibilidade é total. Então, isso contou bastante ponto pra mim. Então, é isso que você tem que falar. Que você tem disponibilidade. Essa é a questão. Terceira pergunta. Você dependeria da bolsa? Essa aqui é uma pergunta que eu vi em muitos vídeos do YouTube. Porque o governo, como o mestrado é diurno, as pessoas muitas vezes não conseguem um trabalho para sustentar, o governo oferece bolsas. No caso do meu PPG, são 10 vagas, né, durante o processo seletivo, e 2 bolsas por semestre. Então, assim, 10 pessoas, 8 vão ficar sem bolsa. Então, quando te perguntar essa pergunta, você tem que saber responder. Porque se você falar assim, sim, eu vou depender de bolsa, provavelmente eles vão te cortar na entrevista. Por quê? Porque desistência afeta o PPG. Eu vi muitos professores explicando isso, que, por exemplo, se você vai lá, você passa no mestrado e você tranca ou abandona o mestrado de vez por não ter recebido bolsa, isso diminui a nota do PPG e isso pode fazer com que o número de bolsas diminua também. Então, se você for depender de bolsa, é melhor você não falar que vai depender de bolsa. Arruma uma desculpa, fala que você juntou dinheiro, ou algo assim. Porque quando você consegue bolsa, você também não pode trabalhar. Não pode trabalhar de carteira assinada, tá? Você pode ser empreendedor, alguma coisa assim. Você pode arranjar um emprego que não tenha carteira assinada. Então, nesse momento, você tem que saber responder bem. Porque se você responder errado, eles podem te cortar por conta disso. Quarta pergunta. Explique seu problema de pesquisa e qual metodologia você usaria para alcançá-lo. Eu respondi essa pergunta e foi muito bom eu ter falado sobre a minha metodologia na carta, porque não era algo obrigatório, mas já me preparou para esse momento. Então, caso tenha algum ponto, por exemplo, a metodologia, digamos que seu PPG não tenha pedido obrigatoriamente para você citar isso na carta. Estude qual metodologia você vai usar para caso te perguntem na entrevista, porque provavelmente vão perguntar. Se no meu caso que eu citei na carta me perguntaram, imagina se eu não tivesse citado. Iam perguntar do mesmo jeito. Quinta pergunta. Você já tem algum orientador em mente? O professor que me perguntou isso, ele até falou que isso não era obrigatório. Eu já tenho um orientador em mente. Aí eu respondi, porque eu vi um vídeo no YouTube, gente, falando disso. Que é bom você procurar, porque talvez eles perguntem. Graças a Deus eu pesquisei. Já anotei o nome das professoras que eu gostaria como orientadora. E aí depois de eu responder, esse professor explicou que essa pergunta, né, não era obrigatório eu saber, mas que eles sempre perguntam pra saber se o aluno tá engajado. Então, se você quer ganhar os pontinhos a mais, vai pesquisar aí quem seria o seu orientador ou orientadora, porque com certeza isso vai fazer diferença na hora da entrevista. Esta pergunta: o seu tema de proposta de pesquisa tem algo a ver com o tema do seu TCC? Me perguntaram isso pelo simples fato de que meu TCC foi sobre turismo rural e o meu projeto de pesquisa era sobre economia criativa, um negocinho, ó, nada a ver um com o outro. Nessa hora aí, gente, eu tive que, dar um jogo de cintura pra eu conseguir responder. Então, caso o seu tema de proposta de pesquisa não tenha nada a ver com o seu TCC, se prepare para responder por quê. Por que que você não seguiu a mesma linha, ou se tem alguma coisa envolvida. Porque, querendo ou não, a economia criativa tem uma relação com o turismo, então eu soube explicar isso e soube explicar por que eu não segui com a parte de turismo. Então, é bom você se situar nessa parte. Porque você não vai seguir o mesmo tema, se tem alguma coisa a ver um tema com o outro. Sétima pergunta, você tem disponibilidade para trocar de tema? Essa pergunta, além de ser um dos critérios do edital, é uma pergunta que cai bastante. Eu vi muita gente comentando sobre isso nos vídeos do YouTube. Então, você tem que estar disponível para trocar. Ah, mas eu não quero trocar. Fala que tá disponível. Porque se você falar que você não tá, você vai rodar. Não tô dizendo que eles vão... É porque assim, gente, você tem que ser flexível. Você tem que, assim, assumir que você não sabe de tudo. Porque, por exemplo, no meu caso, eu acabei de sair da graduação. Obviamente não sei de tudo. Mas tinha gente participando da seletiva que já tinha pós-graduação, que já tinha mais de uma graduação. Então, assim, naquele momento que você tá ali na frente de doutores, você tem que saber, você tem que assumir que você não sabe de nada. Que você fez aquele projeto de pesquisa com a mentalidade que você tem. Mas aqueles doutores que estão na sua frente, seu possível orientador ou orientadora, eles têm uma cabeça muito mais aberta para questão de pesquisa.
Então, obviamente, você tem que seguir o que eles falam. Bom, gente, essas foram as perguntas que me fizeram. A minha entrevista foi bem rapidinha, foi tipo assim, uns 30 minutos. E eu tirei nota 11 de 14. Literalmente, os 3 pontos que faltou aí pra nota máxima foi do meu currículo Lattes. Graças a Deus. E assim, essa sessão de pergunta depende, como eu falei, né? Depende de banca pra banca. No caso da minha amiga também fez esse processo seletivo comigo. Perguntaram várias coisas sobre a carta dela. Perguntaram, tipo, por que você usou tal citação? Você leu tal texto? Então, assim, não usem essas perguntas como base. Só vai cair essas perguntas. Não. Vejam bastante vídeo no YouTube, isso me ajudou bastante. Usem a inteligência artificial para fazer perguntas sobre a sua carta de intenção, para simular uma entrevista. Isso é muito bom também. Inclusive, eu tenho um canal para recomendar para vocês, eu vou deixar aqui na tela. Esse canal me ajudou muito. Eu vi só os conteúdos gratuitos, eu vi que esse professor, ele também tem, tipo assim, meio que uma assinatura, você paga e você pode ter até uma entrevista simulada com ele. Então, assim, só com os conteúdos gratuitos já me ajudou bastante. Então, assim, eu acredito que se você for nos conteúdos pagos, vai te ajudar mais ainda. Agora, uma dica pra vocês. Independente se a sua entrevista vai ser online ou presencial, levem garrafa de água, tá bom? Porque vai que te deixam falar muito melhor, tá ali com uma água, ou até pra acalmar um pouco o nervosismo. E não levem cola, tá bom? Não levem colinha. Se for online, não fique grudando em volta do computador. Tô apontando pra cá porque meu computador tá aqui. Não cola. Não use papelzinho. Por quê? Eu vi alguns vídeos falando assim, se no edital não fala que é proibido, você pode usar. Não corra o risco. Porque passar por um processo seletivo é difícil. Imagina você ser reprovado só por conta disso. E aí você fala, mas no edital não tinha. Você tá ali apresentando um projeto de pesquisa. Você deve saber melhor do que ninguém sobre o seu projeto de pesquisa. Você não tem que precisar de cola. Então, estude, pratique, não use cola. Pelo amor de Deus. E é só respirar fundo que no final vai dar tudo certo e você vai passar. É um processo muito difícil, mas no final dá tudo certo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Caso você esteja assistindo isso pra se preparar pra um processo seletivo de mestrado, boa sorte, Deus te abençoe. Você vai passar, tá bom? Respira fundo, estuda, que dá tudo certo no final. Deixa o like, me siga nas redes sociais, se inscreva aí no canal, porque agora, vai ter bastante vídeo do mestrado. É isso, gente. Tchauzinho!